Você já imaginou ter um faturamento de mais de R$100 mil em 4 dias? Pois é, eu realizei essa conquista por várias vezes, justamente por estar na mentoria com o Diogo Hudson. Eu consegui aí mais de R$7 mil de faturamento. A gente já faturou mais de R$17 mil com apenas 4 clientes. A gente hoje tem em média um faturamento aí de R$50 mil por lançamento florido. A gente já teve até um lançamento esse ano que nós faturamos quase R$70 mil. Olha, eu consegui 10 clientes com faturamento de R$28 mil. No meu primeiro lançamento eu fiz R$35 mil e daí pra cima, o último eu fiz R$70 mil. Ao todo, em um ano, eu consegui fazer mais de R$350 mil. Com uma pequena dica, em menos de 3 semanas de trabalho, nós fechamos um primeiro contrato de high ticket na faixa de R$100 mil e mais 6 contratos na faixa de R$1.000. Ou seja, R$106 mil de resultado. 30 entrevistas e fechei 4 processos a R$2.400, então eu recebi R$9.600. O faturamento total foi R$8.600. Eu consegui 3 pacotes das 12 sessões e mais 4 constelações. O valor que nós conseguimos foi 8.100. De 8 entrevistas eu consegui fechar 5 com resultados de R$8 mil. Foram 2 constelações, mais uma constelação e um pacote de R$1.800. Alegria, alegria, estou aqui no Porto, em Portugal, junto com a Lisandra, minha mentorada. Lisandra vai dar um depoimento sobre o meu trabalho, o trabalho da Escola de Heróis. Lisandra, fala pro pessoal o que você faz, com o que você trabalha, por favor. Olá, gente, tudo bom? Eu sou Lisandra Tomé, eu sou mentora de advogados. Eu ajudo os advogados a prospectarem mais clientes e construírem seu posicionamento na área jurídica por meio de estratégias de marketing jurídico e vendas. Bom, Lisandra, e qual foi o impacto da Escola de Heróis do meu trabalho no teu business, no teu negócio? Olha, o Diogo é incrível, ele me ajudou a superar determinados medos que eu tinha e crenças limitantes que eu ainda tinha que me seguravam e não me permitiam alavancar os meus negócios. A primeira coisa, a gente estruturou uma mentoria em grupo, que eu ainda não trabalhava com mentorias em grupo. Nós estruturamos uma mentoria em grupo que ela já está acontecendo, eu já tenho mentorados e é um sonho. Então, uma mentoria em grupo. Ele me ajudou a estruturar um outro produto que eu tenho, que é a comunidade, que é um produto que vende mais em escala. E também ele me ajudou a estruturar, que era o meu maior foco, os meus eventos de imersão presencial. O primeiro que a gente fez foi em setembro do ano passado, novembro do ano passado, lá no Rio de Janeiro. E um outro sonho que eu tinha, que era estar internacionalmente, né? Internacionalizar o meu serviço, e hoje eu estou aqui em Portugal junto com o Diogo, porque eu vou fazer um evento presencial para advogados aqui em Portugal, e foi ele que me incentivou e me ajudou também a estruturar esse evento. E quando eu voltar para o Brasil vai ter uma imersão de 2 dias que também ele me ajudou a estruturar isso tudo. Então ele é fantástico. E todo mentor, eu sou uma mentora, todo mentor precisa de um mentor também, para ajudar você a ir mais alto, voar mais alto, e também se tornar um mentor melhor para os seus próprios mentorados. Então, Lisandra, vamos falar de resultados, né? Falando de satisfação pessoal e realização, talvez você nunca tivesse imaginado que você iria internacionalizar o seu negócio. Talvez se não fosse através da nossa mentoria, você talvez nem tinha pensado em fazer esse tipo de trabalho assim fora do Brasil. E quando a gente fala de resultado, o que você pode falar assim que você teve de impacto do trabalho da Escola de Heróis? Bom, são vários impactos. Um deles, o primeiro, é estar aqui em Portugal realizando esse evento pela primeira vez, internacionalizando o meu trabalho. O outro é a minha mentoria em grupo e o principal também, que é o financeiro. Eu antes cobrava por uma mentoria individual o valor de 8 mil e hoje praticamente eu quase dobrei o valor de uma mentoria individual, passando para 15 mil reais, fora estando monetizando por os outros produtos que o Diogo me ajudou a estruturar. Então eu estou muito realizada. E o que é bacana da Lisandra também é que a Lisandra não tinha o processo de mentoria em grupo e agora ela já tem o processo de mentoria em grupo. E o primeiro grupo lá de mentorados seus, foram quantas pessoas que você colocou? 6. 6 pessoas. Você cobrou quanto?
Eu cobrei 3.500 e agora já estou cobrando... Não, 3.900 agora já estou cobrando 6. Então, ela cobrou 3.900 para 6 mentorados em grupo? 6 mentorados em grupo. Agora já estou cobrando 6. No primeiro grupo que ela criou. Então, os resultados são sensacionais desde que a pessoa siga o método. Lisandra, dá um recado aí para o pessoal que às vezes está em dúvida de se inscrever, de não se inscrever na Escola de Heróis, na nossa mentoria. Qual o recado que você pode dar para o pessoal, você que é uma mentora e está indo a patamares muito grandes, internacionalizando o seu negócio? Primeiro, se você é um mentor, você quer dar a mentoria para outras pessoas, você tem que se submeter a uma mentoria. Aliás, sempre, não é uma única vez. Você tem que estar sempre buscando fazer mentorias para você se melhorar como pessoa e também como mentor. E ainda que você não tenha como propósito trabalhar com mentorias, para você avançar na sua vida e realizar os seus objetivos e os seus sonhos, busque sempre fazer mentoria com os melhores. É isso. E é isso, estamos aqui em Portugal, agora comemos uma bacalhoada e vamos continuar a viagem aqui. Estou aqui com a Flor, com a minha madrinha, com o Guilherme e com a mentorada Lisandra. Obrigado, Lisandra, sucesso para você, muita luz, galera, valeu! Alegria, alegria, seja bem-vindo a essa live. É um prazer falar com você sobre esse tema, como lidar com a dor do luto. Esse é o tema de hoje. Eu sou Diogo Hudson, sou mentor de terapeutas, coaches, profissionais de desenvolvimento humano, pessoas que querem palestrar, levar a sua mensagem, tanto através da internet quanto através de eventos presenciais. Eu ajudo você a estruturar tanto a sua mensagem pelas redes sociais, quanto os seus eventos presenciais para você captar clientes e escalar no digital. Eu faço isso através de uma boa segurança nos atendimentos que nós passamos com as nossas formações, principalmente a formação em constelações familiares e psicoterapia breve, quanto também faço mentorias onde eu ajudo esses profissionais a se sentirem mais seguros e também a conseguirem mexer nas ferramentas digitais, que muitas vezes é um problema muito grande, é um problema grave para muitas pessoas, às vezes, que não conseguem dominar as ferramentas digitais. Já treinei mais de 100 mil pessoas, eu visitei 50 países, já dei aula na Angola, em Portugal, e eu estou aqui para falar exatamente sobre esse tema. Como lidar com a dor do luto? A gente vai dividir aqui essa aula de hoje em alguns tópicos aqui que eu separei para vocês. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o que é luto e qual é a minha definição de luto, com base na minha experiência aí de inúmeras pessoas, tanto que eu atendi como terapeuta, quanto ensinando profissionais a atenderem os seus clientes, a atenderem aí os seus pacientes. Eu vou falar sobre luto. Depois eu vou falar sobre as 4 fases do luto. Então, primeiro eu defino o luto, depois eu falo sobre as 4 fases do luto. Após isso, eu vou falar sobre alguns conceitos baseados em algumas frases do Bert Hellinger. E no final, eu vou falar exatamente como é que é a técnica da despedida. Então, primeiro eu vou conceituar o luto. Segundo, eu vou falar sobre as 4 fases do luto. Terceiro, eu vou falar algumas frases do Bert Hellinger e vou trazer na luz da constelação familiar como que o Bert Hellinger olha para esse tema, que é o luto. E, por fim, eu vou fazer uma prática que é exatamente a técnica que eu utilizo, que é a técnica da despedida, para poder você utilizar com quem está no luto. E lembrando que aqui eu vou falar sobre luto, e o luto não necessariamente é apenas pela morte de um ente querido. O luto não é apenas pela morte. O luto pode ser uma grande perda. Pode ser a perda de um emprego, pode ser a perda de um relacionamento afetivo. E agora eu já começo o nosso primeiro tópico, que é exatamente o que é o luto. E eu tenho um conceito simples e extremamente profundo. O luto é a não despedida. O luto é a não despedida. Então vamos compreender melhor. Você está namorando, você se casa com aquela pessoa e você tem um relacionamento de 20 anos. De repente aquela pessoa te trai e ela de repente sai de casa. Você não teve tempo para se despedir daquela pessoa dentro de você. Compreende isso? Você não consegue despertar
o teu inconsciente para que você possa olhar e falar: uau, eu estou me despedindo dessa pessoa, mesmo já tendo convivido 15 anos com essa pessoa. Você ainda não se despediu daquela pessoa. Da mesma forma, uma pessoa que trabalha 10 anos numa empresa e de repente ela é demitida. Essa pessoa, muitas vezes, ainda não conseguiu se despedir daquele trabalho, ainda não conseguiu se despedir daquela empresa. Então, diante disso, o que a gente começa a aprender? Que luto é a não despedida. Como é que um terapeuta consegue trabalhar o luto na pessoa? Se o luto é a não despedida, o que o terapeuta precisa fazer? Ele precisa ajudar aquela pessoa a se despedir da outra, a se despedir do emprego, a se despedir daquela relação afetiva. E aí tem algumas premissas básicas para esse conceito. A primeira delas é que nenhum ciclo vai conseguir ser saudável se você não fechar o ciclo anterior. Então, nenhum ciclo novo vai ser saudável se você não conseguir fechar o ciclo anterior. O que eu quero dizer com isso? Não adianta aquela pessoa falar assim: agora que essa pessoa terminou comigo, eu vou sair na noitada, vou pegar todo mundo e não tô nem aí para ninguém. Cara, não adianta, porque o ciclo anterior não se fechou. Aquela pessoa ainda não se despediu da outra. E pelo fato dela ainda não ter se despedido daquela outra pessoa, sabe o que acontece? Tudo aquilo que ela fala, que ela vai ficar com outras pessoas, que ela vai se relacionar com um monte de gente, é tudo fuga, é tudo vazio, é tudo supérfluo. Aquilo ali vai marcar a vida dela como se fosse uma faca rasgando, sabe? Uma faca rasgando aquela pessoa, porque as emoções daquela pessoa não estão equilibradas. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero falar exatamente que é muito importante a gente fechar todos os ciclos para poder a gente começar um novo ciclo. E como é que a gente faz isso no caso de uma traição? Se despedindo daquela pessoa. Como é que a gente faz isso no lugar de uma pessoa que, por exemplo, perdeu um emprego, se despedindo daquela empresa, se despedindo de tudo aquilo que o teu ego vai falar para você não se despedir. Ei, você era muito importante naquela empresa. Ei, você tinha uma função importante, você tinha um salário que era muito bom. O teu ego não vai querer que você se despeça. O teu ego vai virar para você e vai falar assim: olha, aquela mulher te traiu, mas ela não presta. Então, assim, você também tem que não prestar para poder você ser pior do que ela. O teu ego vai falar isso por orgulho. Faz sentido o que eu estou falando? Então, o luto é a não despedida. É o ciclo que não se fechou. Como é que a gente consegue um novo ciclo na nossa vida de harmonia, de amor, de paz? Quando a gente se despede do ciclo anterior e a gente coloca aquele ciclo anterior no nosso coração. E pode ser assim também no caso de uma morte de uma pessoa querida. A perda de um pai, a perda de uma mãe, a perda de um marido, a perda de um filho, né? Essas coisas todas fazem parte da vida. É fácil? Não, não é fácil. Ah, Diogo, o que você está falando é para a pessoa não ficar triste? Não, pelo contrário. Eu acredito que a gente tem que respeitar as nossas emoções. A gente deve respeitar as nossas emoções. Existe o tempo de raiva, existe o tempo de mágoa, existe o tempo de tristeza. E se você não viver até o fim essas emoções, você não consegue ressignificar. Por isso a gente aqui já entra na segunda parte dessa aula, onde a gente está falando aqui sobre o luto. E aqui eu vou falar sobre os 4 ciclos do luto. E eu vou trazer aqui uma história para poder ilustrar essa parte. Lisboa, em Portugal, sofreu um grande terremoto. E isso é uma história real. Sofreu um grande terremoto. E tinha um marquês que ficou responsável no governo para poder lidar com essa questão. Foi um terremoto que centenas de pessoas morreram. Foi um terremoto que as pessoas simplesmente não tinham onde se abrigar, porque Lisboa ficou absolutamente despedaçada. As casas caíram e ficou um caos. O que esse marquês fez? E isso é uma história real.
Ele falou assim: nós vamos tratar dessa questão através de 4 fases, que é exatamente aquilo que eu chamo das 4 fases do luto. E ele falou o seguinte: primeira coisa, fechem os portos. Fechem os portos. Não deixem ninguém entrar na cidade, porque pode ter uma epidemia muito grande aqui, bactérias, vírus. Então, assim, feche os portos. Não deixe mais ninguém entrar na cidade, porque o caos vai aumentar. Portos fechados, primeira etapa. Segunda etapa, enterrem os mortos. Todos esses mortos merecem ser enterrados, venerados, velados. As famílias precisam disso. Vocês precisam enterrar os mortos. Então, fecharam os portos e enterraram os mortos. Agora vem a terceira etapa. A terceira etapa é o seguinte: cuide dos vivos. Os vivos precisam de cuidado, porque os vivos estão no estado pós-traumático. Os vivos precisam entender como que eles vão reconstruir as casas deles. Os vivos precisam entender como que eles vão trabalhar, como que eles vão lidar com as questões das suas famílias. Eles perderam entes queridos, eles estão em estado pós-traumático. Então a terceira etapa é cuidar dos vivos. E a quarta e última etapa, depois que todos os vivos estiverem bem cuidados, reabra os portos. Agora vamos trazer para a nossa temática de hoje, que é exatamente o luto. A primeira fase é feche os portos. Se você terminou uma relação afetiva, não adianta você sair por aí pegando todo mundo, porque isso não vai te preencher. Não adianta você entrar para drogas, não adianta você entrar para o álcool. Cara, isso não vai te preencher. Feche os portos, sabe? Vai sair com amigos, ali com seus amigos, principalmente se você sai com um amigo casado, né? Amigos casados ali, pede para aquele casal levar um outro amigo. Né? Pede para aquele casal ali levar pessoas que você possa conhecer. Não necessariamente que você vai se relacionar, mas que você tenha amizade, que você conheça pessoas novas e até mesmo que seja uma possibilidade para você se relacionar no futuro. Mas não é um momento de você sair de si, acabar com o seu amor próprio, piscar o olho e não lembrar do que aconteceu na noite anterior e acordar do lado de uma pessoa que não quer nada com você. Você não merece migalhas de afeto. Você não precisa disso. Mas às vezes por fuga ou por punição, querer se vingar do outro é querer se punir. Querer acabar com o outro é acabar consigo mesmo, é eliminar a autoestima, é acabar com o amor próprio. Então, quando a gente fala sobre luto, na perda de um relacionamento afetivo, primeira coisa, fecha os portos. Então, o que eu estou falando aqui é exatamente isso. Você perdeu um emprego, você foi demitido, aquilo não aconteceu, fecha os portos. Pense em você. Busque uma espiritualidade numa igreja, num retiro, num centro espírita. Busque a sua espiritualidade da sua forma, do seu jeito, numa palestra pela internet. Feche os portos. Não adianta você ficar querendo entrar num novo ciclo se você não processou aquela informação. Você precisa de silêncio. E o silêncio, muitas vezes, é a maior voz que vai falar com você. Eu tive a oportunidade com a minha esposa de fazer 2 cursos na Índia, e um deles é um curso que você fica quase 4 dias em silêncio. E, cara, é impressionante. Muda a alimentação, que é uma alimentação vegetariana, meditação todos os dias, yoga. É como se você resetasse a mente, é como se você resetasse o teu corpo físico, é como se você resetasse o seu estado emocional. Então é isso que eu estou falando, cara, fecha os portos. Comece a olhar para o que está dentro ali. Está dentro, não é olhar para o que está fora, olha para o que está dentro. Olha para as suas emoções, sinta as suas emoções. Está triste? Cara, vive aquela tristeza, tá com vontade de chorar porque perdeu a esposa, porque faleceu um tio, um pai, uma mãe. Cara, chore.
Você não tem que ser forte para poder você fazer cena na frente dos seus filhos ou fazer cena na frente dos seus irmãos. Viva aquela tristeza até o fim. Aí vamos para a segunda etapa. Enterre os mortos. O que significa enterrar uma pessoa? O sepultamento, ele é um ritual. E é um ritual de despedida. Aquela pessoa, ela está sendo venerada. Aquela pessoa está sendo lembrada. Aquela pessoa, ela está ali na tua frente, no momento de um velório, para que você possa se despedir, para que você possa literalmente compreender que ela fez uma passagem. Ela passou pela sua vida e ela vai continuar dentro de você. Só que eu entendo perfeitamente que a dor é muito grande. É muito grande. E eu entendo perfeitamente que a gente às vezes não aceita, porque a gente não entende as coisas como é que são. No ano passado, eu perdi uma prima com 18 anos de idade. 18 anos de idade, eu perdi a minha prima. E realmente aquilo ali desestruturou a nossa família, sabe? Pessoas assim que eu olhava e estavam totalmente desestruturadas emocionalmente, porque foi uma coisa que ninguém esperava. Então, é muito difícil entender e compreender como que é possível uma pessoa de 18 anos falecer e às vezes uma pessoa está num presídio e já matou um monte de gente, fez um monte de maldade e está lá na fila da prisão perpétua e aquela pessoa tem 70 anos, 80 anos e ainda não faleceu. Isso a gente não vai conseguir explicar. Talvez uma religião te ajude a se conformar, talvez um dogma religioso, né, algum tipo de filosofia te ajude a se conformar, mas explicar não vai explicar. O ponto aqui na vida, a gente não determina o nosso destino pelas coisas que acontecem. A gente determina o nosso destino pela forma que a gente lida com as coisas que acontecem. Então, a partir disso, o que a gente tem para fazer aqui na segunda fase é enterrar os mortos. O que isso significa? Significa você se despedir daquela pessoa. Significa você fazer um ritual ou uma técnica parecida que eu vou passar agora para vocês. Eu vou passar aqui no decorrer dessa aula, que é a última coisa que eu vou falar aqui, uma técnica para poder você realmente se despedir de fato daquela pessoa. Então, durante o sepultamento, isso é feito, só que muitas vezes a pessoa ainda não aceitou. Então, cabe ao terapeuta fazer um ritual de despedida para que aquele relacionamento afetivo possa ter o ciclo rompido, para que aquela pessoa que faleceu, a pessoa entenda que o ciclo se fechou, para que aquele emprego que a pessoa perdeu, a pessoa entenda que aquilo ficou para trás. Então é necessário esse momento, que é a segunda fase. Agora vamos falar da terceira fase. A terceira fase é exatamente cuidar dos vivos. E o que é cuidar dos vivos? Depois que você faz um ritual de despedida, não adianta você achar que é o suficiente. É como uma atividade física. Você não faz atividade física um dia e emagrece 100 quilos. Você não faz uma atividade física um dia e fica completamente musculoso. Não. A atividade física, ela é consistente. Da mesma forma, o trabalho emocional que o terapeuta faz com o seu cliente, com o seu paciente, deve ser consistente e contínuo. Não necessariamente precisa ser uma vida inteira, 5 anos, 3 anos, mas é necessário que você acompanhe aquela pessoa alguns meses, pelo menos de 3 a 6 meses, para lidar com aquela questão e com aquela dor. E é importante que, mesmo após a técnica da despedida, você continue trabalhando com essa pessoa para que ela se cuide. Porque, por exemplo, ela pode ter se despedido e aceitado a morte daquela pessoa, mas às vezes ela precisou de 3 anos para te procurar como terapeuta.
E isso gerou um sedentarismo, uma obesidade, uma falta de amor próprio. Então, é importante você trabalhar terapeuticamente com a pessoa para que a pessoa possa se cuidar em todas as áreas da vida dela, na parte física, na parte emocional, na parte espiritual. Então, cuidar dos vivos é a terceira fase. A quarta e última fase é exatamente essa: abrir novamente os portos. O que que isso significa? Na perda daquele relacionamento afetivo, a pessoa está pronta, está preparada para o novo, se permitir. E é o que eu falo: se você vai para a chuva, você precisa se molhar. Eu vejo um monte de gente falando assim: ah, não tem homem que preste. Aí eu te pergunto: você dá chance para o feinho? Você dá chance para o feinho? Isso é uma pergunta que eu tenho para você. Você está aí solteira, você está aí solteiro e está reclamando que não tem gente que preste. Gente, olha só, o teu nível de exigência pode cair um pouco. O que que você está buscando nas pessoas? Será que são os valores? Será que realmente o que você busca na pessoa é a bondade dela? Porque a nossa mente vai ficar o tempo todo colocando defeito e comparando. Ai, olha, aquela outra pessoa era assim sexualmente, essa pessoa aqui não vai ser. Ai, olha, o meu ex, ele me levava flores e essa não tá me levando. Ai, olha, o meu namorado, ele me levava para jantar num lugar legal e essa pessoa aqui me trouxe nesse lugar aqui que não é bom. Gente, isso é tua mente, teu ego falando. Escuta a tua intuição. Escuta o coração daquela pessoa, vê se aquela pessoa é bondosa com você, se ela realmente se importa com você, se ela se importa sobre quem você é. Porque se ela se importar exatamente com quem você é, tá na hora sim, ó, de abrir aqui, ó, os portos e se permitir viver o novo. Então, a primeira parte dessa aula, eu falei com você o conceito de luto. A segunda parte, eu falei com você sobre as 4 fases do luto. Agora eu vou falar sobre algumas frases do Bert Hellinger e eu vou comentar alguma dessas frases. A gente está falando aqui sobre como lidar com a dor do luto. E uma frase do Bert Hellinger, ela é muito assertiva e ela fala assim: o luto é uma forma de amor que ainda não encontrou paz. Como que a gente pode interpretar essa frase? A paz está na aceitação e não na conformação. A paz é quando você aceita a vida do jeito que ela é e aprende a lidar com as circunstâncias. Quando a gente não aceita, a gente se conforma. E quando a gente se conforma, a gente não está em paz. É muito comum, quando a gente tem a perda de um ente querido ou uma dor muito grande, a gente procurar algum tipo de explicação. Às vezes a gente procura uma explicação religiosa, às vezes a gente procura uma explicação espiritual e tá tudo certo. Só que, geralmente, a gente vai encontrar justificativas. A gente não vai encontrar explicações. Dependendo da corrente filosófica ou religiosa que a pessoa procurar, ela vai encontrar uma forma de justificar. Só que a aceitação, ela é além da justificativa. A aceitação é um movimento de amor pleno. E o amor pleno vem dessa frase do Bert Hellinger, que fala assim: você sempre terá um lugar no meu coração, porque você faz parte dessa história. E agora você mora dentro de mim. Vou repetir a frase. Você sempre terá um lugar no meu coração. Você faz parte da minha história e você sempre vai morar dentro de mim. Isso é aceitação. A partir dessa aceitação, a gente dá lugar para o novo. A gente se abre para a vida. E por fim, se você perdeu o seu pai, se você perdeu a sua mãe, talvez essa frase do Bert Hellinger faça muito sentido.
Você quer homenagear a pessoa que partiu? Então entenda que se essa pessoa te amou ou se ela te deu a vida, o que ela sempre sonhou é que você seja feliz. Então, dentro desse conceito, a gente precisa entender que as pessoas que mais nos amam ou nos amaram, elas querem uma coisa de nós, elas querem a nossa felicidade. Então, quando a gente consegue fazer o movimento do amor que vê, é exatamente esse movimento, o movimento de você sentir a pessoa dentro de você, aceitar e seguir o seu caminho na sua vida. E para as pessoas que estão aqui assistindo, se vocês quiserem mergulhar na prática que eu vou fazer agora, eu vou fazer exatamente o ritual de despedida, que é o ritual onde você pode se despedir, ou talvez de um ente querido, ou talvez de um emprego, ou talvez de um relacionamento afetivo, ou talvez de algo que você ainda não conseguiu se despedir, de um ciclo que ainda não se fechou na sua vida. Portanto, eu vou pedir nesse exato momento que você possa sentar aí numa posição cômoda, numa posição confortável, exatamente do jeito que eu estou fazendo aqui. E eu vou pedir para que você coloque suas duas mãos assim sobre as pernas, feche os seus olhos e respire profundamente, com a boca fechada e com os olhos fechados, respirando apenas pelo nariz. E tome mais uma respiração lenta e profunda. E eu peço que você imagine exatamente a circunstância que você quer se despedir, do ciclo que você quer fechar na sua vida. Agora traga esse ciclo através de uma pessoa, se for um relacionamento afetivo ou o caso do falecimento de alguma pessoa querida, ou talvez até um animal, um cachorro, um gato que você tem afeto, ou talvez um grupo de pessoas, se for o caso do trabalho numa empresa, ou de algum grupo que você se sentia pertencente e que de alguma forma você se sente excluída. Respire profundamente e imagine essa cena. Imagine você caminhando no meio de uma rua que você conhece, várias pessoas passam, você vê casas, prédios, e o lugar é bem conhecido para você. Talvez você possa ver qualquer outra paisagem que você queira nessa rua que você já conhece, nesse lugar. Ao caminhar pela rua, você percebe que tem um gramado. E esse gramado é bem grande, do tamanho de um campo de futebol. Você começa a colocar os seus pés nesse gramado. Imagine você tirando seus calçados, seus sapatos ou suas sandálias. E imagine você caminhando nesse gramado. Mais à frente, você vê um grande portão de ferro. Imagine você abrindo esse portão de ferro e lá do outro lado tem um grande jardim. Você caminha com tranquilidade nesse jardim, vê árvores lindas, vê várias flores e caminha muito bem nesse jardim até chegar numa outra parte de gramado. Você caminha pelo gramado e mais à frente
você vê uma pessoa deitada. Você vai se aproximando dessa pessoa e é exatamente a pessoa que você precisa se despedir. Se aproximando dessa pessoa, talvez você apenas enxergue ela, ou talvez você possa enxergar outras pessoas que, no caso de um trabalho que você queira se despedir, elas talvez façam parte desse trabalho. Todas elas estão sentadas nesse jardim. Imagine você se aproximando dessa pessoa que você quer se despedir e imagine você sentando ao lado dessa pessoa. Permita-se imaginar como se você ficasse exatamente em frente a essa pessoa. Imagine você tocando suas duas mãos nas duas mãos dessa pessoa. Respire profundamente e, nesse exato momento, imagine como se essa pessoa estivesse na sua frente. Mantenha os seus olhos fechados e expresse com palavras tudo o que você gostaria de dizer para essa pessoa. Pode falar. Se permita falar baixinho onde você está, mas não pense não, apenas expresse em palavras tudo o que você tem vontade. Fale seus sentimentos, suas culpas, suas emoções, suas mágoas. Se expresse. Agora respire profundamente e fala para essa pessoa assim: você tem um lugar dentro de mim. Você faz parte da nossa história. Você faz parte da minha história. Eu me despeço de você e fecho esse ciclo na minha vida. E assim eu fico em paz e você fica em paz. Respire profundamente. Imagine como se você pudesse dar um abraço nessa pessoa. Nesse momento, se permita se dar um alto abraço. Fisicamente, coloque suas duas mãos se dando um alto abraço. E sinta como se você estivesse abraçando essa pessoa que você está se despedindo. Respire profundamente e dê um alto abraço mais forte. Respire profundamente e sinta a energia e o pertencimento. Respire profundamente e relaxe as mãos sobre as pernas, mantenha seus olhos fechados e imagine como se você estivesse se despedindo dessa pessoa. Você para de abraçá-la, você toca suavemente suas mãos, você relaxa suas mãos. Imagine então você dando tchau para essa pessoa e imagine como se você desse passos para trás, se despedindo dessa pessoa
ou talvez do grupo de pessoas que você gostaria de se despedir. E ali a uma média distância, mais uma vez, você se despede de tudo aquilo que está te fazendo mal. Se for numa relação afetiva, se despeça dessa pessoa, se despeça das agressões verbais, se despeça das agressões físicas, se despeça das perturbações sexuais, se despeça das humilhações. Se for uma pessoa que faleceu, se despeça daquela pessoa, se despeça das suas culpas, das suas mágoas, das suas dificuldades. E se for um emprego, se despeça daquele grupo de pessoas. E imagine você falando para todas elas: vocês têm um lugar dentro de mim. Olhe para aquela pessoa que você quer se despedir e imagine você virando de costas e caminhando na direção do jardim. E de repente, quando você olha para trás, você vê uma luz muito forte, é um sol muito forte. E ao olhar para trás, não tem absolutamente ninguém ali, apenas aquele gramado verde. E você continua caminhando para frente. Imagine o jardim, as flores, as árvores. Você passa pelo jardim até chegar no portão de ferro. Você abre o portão de ferro, passa pelo portão de ferro, fecha o portão de ferro e segue em direção ao gramado. Ali você coloca os seus calçados, você caminha em direção à rua ou ao lugar que você conhece, e ali você se sente seguro e em paz. E nesse exato momento eu peço que você se imagine num lugar de conforto e confiança, talvez no seu quarto, na casa, talvez num lugar de praia, de montanha, de cachoeira, de natureza, ou talvez qualquer outro lugar que você sinta segurança. Respire profundamente. Sinta a paz desse lugar. Se conecte com você mesmo. Tome mais uma respiração profunda. E pode abrir os seus olhos. Abra seus olhos. E pode comentar aqui como você se sentiu com essa experiência. Se você está no meu canal do YouTube, por favor, se inscreva para poder você comentar aqui. Vai ser de grande valia para nós que fazemos esse trabalho receber o seu comentário. Se você está no Instagram, por favor, coloque aqui o seu comentário. O que ficou para você dessa experiência? Fez sentido para você? Você quer atuar nessa carreira como terapeuta, psicóloga, mentora, coach, palestrante, profissional de desenvolvimento humano e você quer levar a sua carreira para o próximo nível? Se fez sentido para você essa aula, eu quero te convidar para você parar tudo que você está fazendo agora e prestar atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Nós vamos fazer um workshop gratuito no próximo sábado. Um workshop de constelações familiares. Ele é gratuito. É sábado, é sábado, é sábado.
Então, entre nesse site e se inscreva agora mesmo. Para tudo que você está fazendo aí e se inscreva. E tire o sábado para poder passar junto comigo. Porque eu tenho certeza que vai ser uma grande transformação na sua vida. O site é escoladeheróistreinamentos.com.br. escoladeheróistreinamentos.com.br. Estamos juntos nessa jornada e eu vou deixar vocês aqui com um depoimento maravilhoso de uma aluna nossa que eu tive o prazer de encontrá-la na Europa e eu simplesmente a entrevistei no alto de um castelo. Fique aí com esse depoimento incrível. Olá, alegria, alegria, é um prazer estar aqui com a Joyce Vicente. Olha onde a gente está na Toscana, mostra ali pro pessoal. Estamos num castelo aqui na Toscana, estamos aqui no castelo de Tronano, na Toscana, na Itália. Se apresenta pro pessoal, por favor, e fale para as pessoas o que você faz, com o que você trabalha, por favor. Olá pessoal, eu sou a Joyce Vicente, sou fundadora e diretora da Carreira em Movimento, que é uma empresa focada no desenvolvimento humano e no desenvolvimento dos profissionais de RH. Eu sou mentora e professora de recursos humanos. Qual é a influência da Escola de Heróis na tua empresa, na tua história profissional, por favor? Bom, a Carreira em Movimento nasceu na Escola de Heróis, né? No início a gente trabalhava muito com foco do coaching de carreira e depois a gente foi migrando para a área de recursos humanos, que é toda a minha vivência e experiência profissional. E a Joyce entrou na nossa mentoria. Eu gostaria que você falasse para o pessoal, principalmente para quem tem medo de ir para a internet, de divulgar o seu trabalho, como que a Escola de Heróis somou na tua carreira e como pode somar na carreira das pessoas que querem ir para a internet, que querem ir para o digital. Com certeza, né? Quando a gente começa, tudo é muito novo. E se a gente começa simplesmente a aplicar as coisas sem ter um direcionamento, sem ter um mentor, o tempo para você ter resultado é muito maior. Então, o Diogo, a Escola de Heróis, veio com um método, né, e do acompanhamento também durante as mentorias. E o que é importante dizer para o pessoal é exatamente o que está acontecendo aqui, né? Que a gente está diante de várias videiras e um ensinamento muito bacana. Eu vi a Joyce fazendo um vídeo e ela falou uma coisa muito interessante, que a uva, ela demora 3 anos para poder viver a primeira colheita. E muitas vezes as pessoas, elas querem da noite para o dia os resultados e elas não têm, às vezes, a maturidade para ter os resultados. Então, em primeiro lugar, eu quero te dar os parabéns por você ter tido a maturidade na tua carreira para poder colher os resultados. E eu gostaria que você falasse para o pessoal que é possível ter esses resultados e falasse também como é que foram os resultados dos seus lançamentos, né? Os resultados de todo o trabalho que você faz. Sim, é importante dizer que eu venho de uma carreira, né, como o Diogo já comentou, de empresa privada, onde você tem um salário fixo no mês, e eu pedi demissão, né, desse posto de trabalho, dessa carreira, para iniciar a carreira em movimento do zero. Então, eu imaginava que eu ganharia igual ou um pouco mais do que eu ganhava por mês. E eu tenho certeza que isso hoje é muito maior do que eu imaginava. Então, como o Diogo falou, a gente está aqui na Itália, eu imaginava viajar algumas vezes, sim, mas nunca imaginaria ter e colher os frutos de tudo que eu tenho hoje. Então, a gente fez lançamentos já que ultrapassaram os 50 mil reais, já fizemos eventos com mais de 200 pessoas no auditório, já temos mais de 40 mil seguidores na internet, tudo por conta de um método, de um direcionamento, né, e de resultados que a gente também dá para os nossos alunos e clientes. E isso é muito bacana, porque às vezes você que está aqui assistindo, você se sente travado, você não consegue dar o próximo passo, e a Joyce, ela saiu do absoluto zero, foi para a internet com a metodologia da Escola de Heróis e hoje está impactando milhares e milhares de vidas. Qual o recado que você deixaria para o pessoal que está aí, por favor? O recado que eu te deixo é que quando a gente tem apoio, quando a gente tem um mentor que tem conhecimento, que já chegou onde você quer chegar, tudo se torna mais fácil. Então você tem aí, né, acesso ao Diogo, então aproveite essa oportunidade, se inscreva na Escola de Heróis para você alcançar os resultados aí que talvez você nem está imaginando que você vai alcançar, mas que você deseja ter melhores coisas na sua vida profissional e pessoal. E quem sabe você não é a próxima pessoa que vai encontrar comigo, com a Flor, com o Guilherme, aqui na Toscana.
Toscana, ou na Europa, ou em qualquer lugar do planeta. Afinal de contas, nossa metodologia é essa, é buscar cultura, estudar comportamento das pessoas. Visitamos 50 países para isso, né? Já treinamos mais de 100 mil pessoas. Você pode ser o próximo a estar aqui desfrutando de todo esse paraíso. Joyce, gratidão pelo seu depoimento. Estamos juntos e está na hora da gente jantar e beber um belo vinho. Exatamente. Estamos juntos nessa jornada. Gratidão. No pôr do sol, no alto de um castelo, Castelo de Tornano. Estamos juntos. Você pode ser o próximo nessa jornada. Valeu! Portugal é um país encantador. Paisagens espetaculares numa terra de muita tradição e cultura. Por aqui passeamos em família. Com um almoço regado de bons vinhos e de uma comida deliciosa. Não sei, meu amor, não sei se os poemas que cantei algum dia foram escritos. Ao cantar cada palavra parecia que inventava na tragédia dos meus gritos. Ficamos nos perguntando: como podemos somar com o nosso trabalho nesse país tão incrível? A resposta é: inovação através da emoção. As pessoas precisam se desenvolver, as pessoas precisam progredir e inovar. E para isso elas precisam se conectar. Nossos treinamentos conectam a vida pessoal, emocional, à vida profissional das pessoas. E com isso, nós fizemos um workshop incrível em Lisboa. Assista aí. Olá, boa tarde. Eu queria agradecer este evento que foi realizado, foi muito bom mesmo. Trouxe-me para mim e para a minha família, quando concretizar o curso, coisas muito boas, como felicidade, harmonia familiar e aconchego do nosso lar. Olha, eu quero vos dizer que o Diogo é fantástico, eu já sigo o Diogo há alguns anos. Hoje tive a oportunidade de fazer um trabalho com ele, foi fantástico, porque eu sinto mesmo mais livre para poder gravar. E aquilo que eu posso dizer é que comprei o curso dele porque vale a pena. Eu comprei e valeu a pena. Olá, eu sou a Andrea, sou neurocientista e psicóloga. Fiz o curso com a família, né, de heróis em 2020, em pleno Covid. Começamos juntos aí essa época. Trabalho no campo de emergência psicológica e aplico muitas coisas das sessões aqui. Espero que todos tenham sucesso e sejam felizes como eu e todos que estão aqui hoje. Muita gratidão. Estou muito contenta, muito agradecida de haber assistido ao workshop. Foi fenomenal, foi fantástico. Gostaria de dizer que agradeço muito ao Diogo. O pouco tempo que tivemos foi uma formação maravilhosa, um workshop maravilhoso e era tudo que eu precisava para acrescentar nos meus trabalhos. Muito obrigado, Diogo, pela tua ajuda. Boa tarde, estou aqui em Lisboa, Portugal. Acabei de sair do evento de UDSE. Gente, foi um evento assim renovador, algo muito novo para mim, muito impactante. Foi um evento rápido, mas assim, foi tão bom que eu já quero me inscrever para fazer o curso com ele, porque tudo que é bom a gente
propaga. E tudo que é bom tem que ser compartilhado. E eu tô aqui para compartilhar com vocês. Vale super a pena. E nos vemos em breve. Se fez sentido para você essa aula, eu quero te convidar para você parar tudo que você está fazendo agora e prestar atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Nós vamos fazer um workshop gratuito no próximo sábado. Um workshop de constelações familiares. Ele é gratuito. É sábado. É sábado. É sábado. Então, entre nesse site e se inscreva agora mesmo. Para tudo que você está fazendo aí e se inscreva. E tire o sábado para poder passar junto comigo. Porque eu tenho certeza que vai ser uma grande transformação na sua vida.